A gente mal superou o trauma da pandemia de Covid-19 e uma nova doença tem deixado muita gente assustada. É a varíola dos macacos. Para trazer informações para vocês sobre esse assunto, hoje a gente conversa com o médico infectologista Dr. Sebastião Pires Ferreira Filho. Seja muito bem-vindo a esse programa, obrigada por fazer essa conversa com a gente, para tirar dúvidas e começando com a mais básica. Afinal, o que é a varíola dos macacos? Ela realmente é uma doença nova? Como que ela surgiu? Como que ela está se alastrando aí pelo mundo? Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para conversarmos sobre esse assunto. Eu me sinto muito à vontade de conversar sobre essa doença. Então, partindo do começo, a varíola dos macacos, primeiro, é uma doença causada por um vírus. Um vírus que sofreu uma mutação, ou seja, ele sofreu uma variação do seu material genético do vírus da varíola, uma doença erradicada há muitos anos atrás. Essa doença, a varíola dos macacos, ela não é uma doença nova. Nós temos os primeiros relatos dessa doença em 1970, onde 11 países eles já notificavam a presença dessa enfermidade. Em 1980, ou seja, 10 anos depois, após uma reunião da Organização Mundial de Saúde com os principais representantes, essa doença, a varíola padrão, ela foi considerada erradicada. Concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, não foram registrados mais casos da varíola dos macacos. Entretanto, desde 2003, nós temos registrados alguns casos de varíola dos macacos. Em 2003, tivemos um surto com 70 casos lá nos Estados Unidos. Depois, em 2017, nós temos acompanhado paulatinamente o ressurgimento de alguns casos de varíola dos macacos, principalmente no Reino Unido, em Israel, em Singapura. E agora, em 2022, nós começamos a registrar casos novamente de varíola dos macacos em outras regiões do planeta. Inclusive no Brasil, né, já foram registrados alguns casos aqui. E como a gente aprendeu com a pandemia de Covid-19, essa questão das mutações, enfim, é preocupante, tudo isso pode acabar gerando um novo surto, uma nova pandemia? Ótima pergunta. Então vamos lá. Para que a gente possa contextualizar, vamos atualizar o número de casos. Então, até hoje, no dia 27 de junho, o Brasil ele notificou 17 casos de varíola dos macacos. E onde estão esses pacientes? 11 pacientes estão no estado de São Paulo, 2 pacientes no Rio Grande do Sul e 4 pacientes no Rio de Janeiro. Qual é o problema desses pacientes? Todos eles, nem todos, desculpa, mas dos 17, nós temos que 11 casos foram diagnosticados através de viagens, enquanto os outros 5 casos restantes, eles foram diagnosticados por transmissão na região, ou seja, uma pessoa que estava contaminada, ela transmitiu para outra pessoa. Isso é preocupante, porque é um vírus que apresenta um contágio significativo. Ele não é tão contagioso como o coronavírus, mas se a gente não tomar os devidos cuidados, pode sim ter uma disseminação desse vírus em outras pessoas. E já que você falou dos cuidados, quais seriam esses cuidados, essas formas de prevenção para que esse vírus não se transmita tanto ou até volte a se erradicar, né? Porque você falou que chegou um tempo que essa doença não existia mais e agora a gente está tendo que lidar com ela de novo. Então, o que a gente pode fazer para prevenir a varíola e a varíola dos macacos? Ótima pergunta. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber como que essa doença ela é transmitida. Então, a varíola dos macacos ela é transmitida através de gotículas de saliva presentes no meio ambiente. Então, partículas de gotícula e aerosol, quando você fala, quando você está tossindo, quando você espirra, quando você está num contato muito próximo com a pessoa, você facilita a transmissão desse vírus. Então, é um vírus que se transmite no ato de falar, no fato de espirrar, no fato de cantar ou manter aglomerações, ou contato muito próximo. Então, já sabendo como que essa doença é transmitida, o que nós devemos fazer?
intensificar as medidas de prevenção. Então, primeiro, a primeira medida principal, uso de máscara. Então, mas comprovadamente, o uso de máscara é uma barreira importantíssima para evitar a transmissão desse vírus, que é uma variante que corresponde à varíola dos macacos. Além do uso de máscara, além de manter o distanciamento, é essencial que a gente realize a higienização das mãos com água e sabão ou a utilização de álcool em gel. Então, todas as medidas que nós falamos agora, elas são essenciais para diminuir ou mesmo impedir a transmissão desse vírus entre as pessoas. E essas medidas deveriam ser tomadas sempre ou é mais quando existem alguns sintomas suspeitos? E aí eu já aproveito para perguntar para você quais seriam esses sintomas, se eles são mais brandos ou se eles podem evoluir para casos graves e causar até mesmo a morte, né? Então, sim, a gente deve utilizar essas medidas de prevenção o tempo todo e não esperar que um caso apareça para que a gente possa iniciar a prevenção. Então, aproveitando que a gente já aprendeu com os hábitos da Covid-19, devemos manter esses hábitos para prevenir o aparecimento dessa doença e, caso ela chegue no nosso território, impedir a sua disseminação. Como que eu identifico uma pessoa que tem varíola dos macacos? Os primeiros sinais de doença são muito inespecíficos. Os doentes normalmente vão ter febre, dor no corpo, indisposição, mas cerca de 97% das pessoas que estão doentes por esse vírus, a varíola dos macacos, elas apresentarão umas lesões de pele muito parecidas com a catapora. Então, vão aparecer bolhas no corpo e pode aparecer em qualquer lugar. No rosto, nas mãos, na região das pernas, ela pode aparecer em qualquer lugar. Então, esse é um achado muito curioso que deve levantar a suspeita de varíola dos macacos. Hoje, o Ministério da Saúde, ele orienta que essa hipótese ela seja levantada para todos aqueles que chegaram de viagem de locais onde está circulando a doença. Isso é importante a gente falar porque crianças têm catapora. Alguns adultos que não foram vacinados, eles podem ter catapora também. Então, no momento, não é para achar que toda doença, no caso a catapora, seja a varíola dos macacos, porque isso pode assustar a população. Mas a gente deve reforçar o seguinte ato. Se você chegou de viagem ou teve contato com uma pessoa que estava no local onde tem a transmissão do vírus e ela apresentou sinais e sintomas, você deve ficar atento, avisar a vigilância ou procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível. E aí, uma opinião como médico infectologista, tanto para essas pessoas que estão assustadas, quanto as pessoas que já nada mais afeta, né? Depois de 2 anos de pandemia de Covid-19, não tem notícia ruim mais para essas pessoas. A gente está entrando numa nova era em que doenças, novas doenças ou doenças que eram erradicadas e agora ressurgem, isso vai ficar mais comum, a adoção de máscara, de medidas de prevenção, vai ter que entrar na nossa rotina, mesmo quando acabar a pandemia de Covid-19 100%? É uma nova era realmente que a gente está entrando? Vamos lá, eu amei essa pergunta, porque o que nós estamos passando? Nós estamos passando por um desequilíbrio ambiental muito grande. É claro que as interferências climáticas, a destruição das florestas, isso desperta o ressurgimento de algumas doenças, até mesmo o contato íntimo do ser humano com alguns animais que naturalmente carregam essas doenças. Então, a pandemia da Covid-19 mostrou para a gente que, sim, nós seres humanos, a gente transmite doença, a gente transmite vírus, a gente transmite bactéria, e é muito importante ter esse conhecimento e, inclusive, proteger não só você, mas proteger a outra pessoa também. Em relação à nova vivência, à nova era, a Covid-19 nos ensinou isso, e a Covid-19 ela nos ensinou o quê? A questão de proteção, como eu falei, entre você e o seu próximo.
até essa pandemia acabar, até termos um equilíbrio entre o planeta e o ser humano, sim, deveremos adotar essas medidas. Devo aqui aproveitar o espaço e incentivar aos nossos ouvintes, às pessoas que estão nos vendo, sobre a importância da ciência nesse momento de pandemia. Então, a valorização dos cientistas em descobrir vacinas que impeçam a mortalidade, que impeçam o agravamento de doenças, isso é extremamente importante. Então, por mais que algumas doenças antigas estejam ressurgindo, sim, nós estamos criando armas como vacina para proteger a população. Então, o autocuidado, ele é necessário, a gente precisa refletir sobre essas medidas e acreditar na ciência em fazer o melhor para a humanidade. Tá certo, doutor Sebastião, muito obrigada por essas informações. E só deixando um recado final, que a população pode sempre contar com a unidade básica de saúde. Então, se tiver algum sintoma, se ficou desconfiado, ou se foi o caso, como você falou, né, tá voltando de viagem, principalmente, sempre procure essas unidades de saúde. É isso mesmo, né? É isso mesmo. A gente deve contar, sim, com a nossa unidade básica de saúde, aonde você vai ser acolhido adequadamente e terão profissionais muito capacitados para escutar a sua demanda e fazer uma ação benigna, uma ação que vai te ajudar. Então, sim, procure uma unidade de saúde. Lá teremos profissionais que estarão com as portas abertas, capacitados para receber você e proteger não só você, mas com toda a comunidade que a gente convive. Perfeito. Doutor Sebastião, muito obrigada. E para você que acompanhou também essas informações sobre a varíola dos macacos aqui para Utilidade Pública.